Glória a Deus. Graça e paz, igreja. É bom estarmos juntos, é bom podermos compartilhar a palavra. Hoje é o último dia da campanha, mas eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas para coisas ainda maiores. Fala para o teu irmão, coisas maiores. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida, abra a palavra de Deus em 2 Timóteo, por favor. Abra a palavra de Deus em 2 Timóteo. Uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã é que o Senhor não para. O Senhor não para. O Senhor não para de fazer, Deus não para de trabalhar. Não dorme o guarda de Israel. Ele não descansa. Nós queremos descansar, mas enquanto nós estamos descansando, nosso Deus está trabalhando. Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, diz a palavra. Ele é fiel. Então, nós temos que estar sempre preparados para aquilo que Deus vai fazer. Eu quero compartilhar algumas coisas muito rápidas com a igreja, antes de ler a palavra de Deus em 2 Timóteo. Bom, primeiro uma notícia triste para nós, mas sabemos que Deus está no controle. Hoje faleceu o pai da presbítera Valéria, o seu Oswaldo, com 70 anos. Ele já tinha uma debilidade física, né? Fazia hemodiálise e infelizmente faleceu hoje, de madrugada, e foi sepultado ainda hoje. Estivemos ali com a família e confortamos a família, mas quem conforta mesmo é Deus. Então estejam orando por eles, para que esse momento agora, principalmente esses dias, são os mais difíceis, né? Quando a gente perde alguém, são os dias piores, mexer com as coisas, arrumar as saudades. Então, orem por eles, por favor. A outra coisa é com relação à festa do Estado. Quem vai estar aqui no sábado que vem para a Festa das Nações recebeu o nome de Festa do Estado. Esse ano que era para ser Festa das Nações, por causa da Copa, mas virou Festa do Estado. Mas também, entendemos que tem um propósito nisso, vai ser uma bênção. Eu estou preocupado com a festa, porque estão fazendo muita comida, e eu já falei que é para fazer pouquinho, porque são muitas barracas, a gente come de tudo, né? Quem comprou o convite tem direito a comer tudo, e a gente não vai conseguir comer, pessoal. Já estou vendo o que o pessoal está fazendo, não vai dar para comer tudo. Mas a gente leva para casa, amém? Não, estou brincando, não sei se pode, mas traz uma marmitinha que acho que vai poder. Então, a festa, sobre a festa, rapidamente, começa às 19h30, que horas? Você que vem, você que tem o convite, porque quem não tem o convite, infelizmente, não tem mais. Então, você que tem o convite, 19h30 começa a festa. Você vai receber seu passaporte e você participa da festa. Domingo nós só teremos o culto da manhã, às 9h30, amém? Quem aqui vem no culto da noite? Levanta a mão, balança a mão aí para mim ver. Glória a Deus. Vocês que vêm no culto da noite, venham no culto da manhã, ok? Estaremos juntos no culto da manhã, só teremos somente um culto, somente das 9h30, e estaremos falando sobre missões. Vai ser uma grande bênção, vai mexer com a sua família, vai mexer com a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Marcha para Jesus, dia 22 de agosto, aniversário de Araraquara, vai ter a Marcha para Jesus. Você precisa ter a sua camiseta. Você não precisa ir na marcha de camiseta, mas seria muito legal você ter a sua. E se você não tem a sua, é a mesma do ano passado. Então, se você tem, não precisa comprar, a menos que a camiseta ficou muito larga em você, amém? Você emagreceu, a camiseta ficou muito larga, e você quer uma mais justinha, então você pode adquirir a sua. Nós só temos 50 camisetas, acho que 20 já foram vendidas no domingo. Se alguém for pedir, é isso, né? 26, só tem 26? 23, só tem 23. Se você quiser encomendar, não precisa pagar nada agora, é só encomendar. Quando chegar a camiseta, aí você paga em 2 vezes ainda se precisar, tá bom? É R$60, né, a camiseta? Os tamanhos normais aí R$60. Se for GG, fica um pouquinho mais, só um pouquinho. Mas você sabe que por quê, né? Então, e por último, irmãos, não nessa segunda-feira, na outra segunda, começa o curso de libertação. Nós fizemos 2 aulas de batalha espiritual a nível estratégico, foi uma bênção. Vamos ter nas segundas-feiras, uma vez por mês, é uma reunião em julho, uma em agosto, uma em setembro, outubro, novembro e dezembro. Dezembro tem uma reunião também, e no final do curso, nós vamos ter a libertação coletiva, com renúncia e quebra de maldição. Então, já falei com o diácono Odracil, que nós vamos estar fazendo uma reunião para conversar sobre isso.
Você que quer participar do curso tem um investimento de R$ 45,01. Esse 0,1 centavo é importante para a gente saber que é do curso. E você, para participar, você tem que ligar aqui na secretaria, falar com o meu genro, o pastor Rafael, entrar no grupo do WhatsApp que é específico da libertação, tá bom? Para você receber informação, de repente a gente precisa mudar um dos dias a reunião por causa de algum evento da igreja e assim por diante. Amém. Vamos ficar em pé. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Hoje é o último dia da nossa campanha, Destruindo Fortalezas. E eu quero ministrar o seu coração aqui em 2 Timóteo capítulo 1. Todo mundo achou? Eu quero ler com você a partir do versículo 6. E depois eu vou ler o capítulo 2, dois versículos, que diz assim, capítulo 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Vou parar aqui nessa vírgula. Vamos para o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, transmite, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Fale comigo, como bom soldado de Cristo. E aí ele vai falar sobre o soldado que não vai se envolver com as coisas desse mundo, porque quem o arregimentou, quem o chamou, é o Senhor. Vamos orar por nós agora? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale com a gente? Faça a sua oração, peça para Deus falar com você. Eu sei que vocês esperam que daqui do púlpito saia uma palavra para o teu coração. Mas a palavra mais poderosa que você pode receber nesta noite é a do Espírito Santo no teu coração. O Espírito Santo vai usar a minha vida, eu sei disso. Porque Ele é misericordioso. Não porque eu seja alguma coisa, mas porque Ele é bom. Mas Ele pode falar com você aquilo que eu não vou falar. Ele pode te dar uma resposta para aquilo que você está esperando. E que só o Deus pode dar e não o homem. Pai, nós estamos aqui nesta noite, na Tua casa. Nós Te adoramos por meio dos louvores, sentimos a Tua presença. Não há Deus como o Senhor. Nós Te adoramos por meio das nossas ofertas, porque sabemos que o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidarmos da Tua casa. Mas também queremos Te adorar agora por meio da palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos saber a Tua vontade para as nossas vidas. Queremos estar dentro da Tua vontade, porque como o Senhor diz na Tua palavra, só a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Não existe outra. Então alinha a nossa vida com a Tua vontade. Porque como diz a Tua palavra, nós somos como um fio de prata, Senhor. Hoje estamos, amanhã desaparecemos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajuste, para que nós não percamos tempo neste mundo, porque as coisas estão passando, e nós não queremos passar sem termos uma história que Te glorifique, uma história que anuncie o Teu nome a outras pessoas, uma história que deixe marcas no meio da nossa família, marcas santas, marcas abençoadas, saudades. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, para que nós entendamos qual a Tua vontade, e para que possamos ser realmente instrumentos do Senhor sobre a terra. Abençoa, Senhor, esse meu irmão que está aqui, que precisa de uma palavra, que veio pela primeira vez, essa minha irmã, Senhor, esses meus irmãos que estão aqui, que precisam de uma revelação para as suas vidas, para os seus casamentos, para os seus negócios. Senhor, fala com cada um em nome de Jesus. Fala, Senhor, fala com o Teu Espírito. Fala, Senhor, é o que Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, por favor.
Irmãos, hoje é o último dia da campanha. Nós fomos ministrados em 6 semanas, essa é a 7ª. Foi falado sobre medo, falamos sobre rebelião, falamos sobre as fortalezas dos deuses desse século, falamos sobre acusações, idolatria no meio de uma igreja. Não estamos falando de ídolos, estamos falando do nosso coração, no meio da feitiçaria. Falamos também sobre religiosidade, e hoje eu quero encerrar a campanha falando de algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é sobre autocomiseração, aquela fortaleza que se apresenta na nossa vida da falsa piedade, do coitadinho de mim, sabe aquele sentimento, eu não mereço o que eu estou vivendo, isso não podia ter acontecido comigo, por que isso está acontecendo comigo agora? Por que Deus fez isso? Eu lembro quando eu era jovenzinho na fé, eu lembro que um amigo meu falou assim para mim, se Deus existe, por que Deus deixa as pessoas na África desse jeito? Por que tantas coisas que as pessoas pensam e falam, tudo isso nada mais é do que um sentimento de autocomiseração, de pena, né, da pessoa ter pena de si mesmo. E quando nós entramos nesses sentimentos, essas fortalezas, elas nos impedem de avançar, nos impedem de entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de fazer você pensar um pouquinho nesta noite sobre esta questão da autocomiseração, esse sentimento de pena que muitas vezes fica dentro de nós e que faz com que todo mundo se torne injusto, todo mundo está errado e nós somos os certos por aquilo que nós vivemos. Isso acaba se tornando uma fortaleza. E essas fortalezas que nós vimos, todas elas que nós já vimos até agora, nós vimos que, na maioria não, todas elas são situações que Satanás levanta uma barreira para que nada passe e altere o que está dentro desse castelo. Então, quando nós falamos de fortaleza, nós temos que entender que a tua vida está aqui nesse lugar onde eu estou, e aqui na frente, o diabo cria uma resistência por causa do nosso passado, por causa da nossa história, mas uma muralha tão grande que a gente não consegue se relacionar. E essa barreira, não estou falando de igreja com pastor, eu estou falando de marido com esposa, esposa com marido, filho com pai, pai com filho, empresário com seus próprios negócios. Essa barreira faz com que a pessoa se isole, coloque como se fosse um tijolo refratário, né? Não passa nada para cá, porque a pessoa foi machucada, então ela se protege, para que nada chegue até ela. Ela se fecha, ela se blinda. E Satanás, ele usa tudo isso para impedir que a gente receba, para que a gente não receba o que Deus tem para a gente. Porque pessoas feridas, pessoas machucadas, elas não conseguem fazer nada. Há uma palavra muito usada aí, que as pessoas usam sobre o passado, sobre os traumas do passado. Já ouviu falar sobre traumas de passado? A palavra trauma, não sei se você sabe, mas é uma palavra grega. Não do grego da Bíblia, o grego koiné, o grego que foi usado para escrever o Novo Testamento, mas é uma palavra grega. A palavra trauma fala de ferida. É a mesma palavra sobre ferida. Então, o que é um trauma? O trauma é uma ferida. Algumas fechadas, outras abertas, mas ela está lá. E a pessoa vê aquela ferida. Então, Satanás cria essas barreiras enormes, cheias de medos, de acusações, de tudo que nós já vimos. Mas hoje eu quero falar de uma barreira que ele cria, que são esses traumas, esses ferimentos, essas situações que nós passamos no passado, que faz com que a gente, rejeite as coisas. Muitas vezes não se rejeita por causa do medo, se rejeita porque não quer. Não é só medo. Por que você não quer fazer? Porque eu não quero. Eu estou cansado. Eu já passei por isso. Eu já experimentei. Eu já vi isso na minha vida. Eu já vi isso na vida da minha família. São as feridas.
São os traumas. E aquilo faz com que a pessoa bloqueie, muitas vezes, o que Deus tem para ela. E ela não quer, porque pela sua experiência ela fala, eu não quero mais isso na minha vida. Eu queria construir aqui algo com você, para que a nossa fé fosse construída em cima da palavra de Deus. E aí eu vou dar alguns testemunhos para você. Mas eu gostaria que você construísse a tua fé sempre em cima da palavra de Deus. Paulo fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Né? Nós já tivemos fé em muitas coisas, porque alguém falou coisas para nós. Eu já tive fé em coisas absurdas, mas hoje eu tenho fé naquilo que Deus me fala através da sua palavra. Eu queria que você prestasse atenção em alguns fatos que a palavra de Deus me fala, me mostra, sobre essas marcas, sobre essas barreiras, que talvez você tenha alguma delas, e essa noite é a última noite, você precisa colocar ela por terra. Eu quero falar de alguns desses traumas que podem estar na sua vida. Mas antes, eu falei aqui em Timóteo, né, porque Paulo está falando aqui com um pastor chamado Timóteo. É a segunda carta que ele está mandando para Timóteo. Por isso que se chama Segunda Timóteo. É a segunda carta que ele está mandando para Timóteo. E esse pastor, ele está enfrentando um momento muito difícil. Ele é muito jovem, ele está à frente de uma igreja. Não é uma igreja como hoje, que você coloca no Google e você tem um monte de informação. Naquela época eles não sabiam, não tinham contato uns com os outros. E ele tinha sido deixado num lugar e ele estava começando um ministério. E Paulo então vai falar com ele o seguinte, fala, olha, versículo 6. Eu quero te admoestar, eu quero chamar a sua atenção. Você não pode colocar de lado aquilo que Deus te deu. Dom, aqui a palavra dom é graça. A palavra dom é graça. Todos nós recebemos da graça do Senhor. Todos nós. Pela graça sois, mediante isso não vem de vós, é dom não de obras, para que ninguém se glorie. Então, todos nós temos da graça de Deus. Aqui ele está falando com um pastor. Mas se Paulo estivesse aqui à frente, ele ia estar falando a mesma coisa para todos nós. Olha, eu quero te chamar a atenção. Reavives a graça que veio sobre você. Reavives a unção que está sobre você. E aí ele fala assim no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Agora, olha a consequência, o que Paulo, olha a sequência, aliás. Paulo fala assim, ó, reaviva esse dom. E aí Paulo parece que está chamando Timóteo, está chamando a atenção de Timóteo por algo que está acontecendo. Ele fala assim, ó, reaviva os dons, hein? Reaviva o teu chamado. E ele fala no versículo 8, e não tenha vergonha do que está acontecendo comigo. Parece que o que estava acontecendo com Paulo estava afetando a vida de Timóteo. Sim ou não? Sim ou não? É o que ele está falando aqui. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. É como se Paulo estivesse falando assim, ó, eu estou preso, você sabe que eu estou preso, e porque eu estou preso, isso está afetando a tua vida. Pelo que está acontecendo comigo, você está agindo diferente pelo que aconteceu comigo. E Paulo está falando, não fique envergonhado do que está acontecendo comigo, não. Não desanima, não diminua o que Deus tem para você pelo que está acontecendo comigo. Porque isso também é um fato. Tem gente que diminui o que Deus tem para ela, olhando para a vida dos outros. Ela olha para a vida dos outros e ela diminui a vida dela. O padrão da vida dela não é Deus, o padrão da vida dela é os outros. São os outros. É o que acontece no meio da família dela, é o que acontece no emprego dela. É o que acontece com ela no dia a dia. Isso é o que é o padrão dela. Só que o nosso padrão não é o que nós vemos. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Nós não andamos por vista, nós andamos pelo que nós cremos. Então Deus está falando assim por meio do Espírito Santo a Paulo, está falando para Timóteo assim, olha, você está vendo que eu estou preso? E porque eu estou preso, você está pensando em desanimar. Você está pensando em desanimar porque está ruim as coisas aí fora? Você está pensando em desanimar porque você está sabendo que no mundo mais ninguém casa, o pessoal não quer mais casar?
Você está pensando em desanimar porque o mundo está cada vez pior, porque o governo está cada vez difícil, os impostos. Você está pensando, você está olhando para lá e por causa que você está olhando para lá, você está querendo trazer esse problema para dentro da tua vida, da tua casa, da tua geração. E Paulo está falando assim, não fica olhando para isso. Você tem que olhar para os céus. Você tem que olhar para aquele que te chamou, para aquele que tem a palavra e a bênção sobre a sua vida. E esse é Deus. Ele é que abriu o céu sobre nós e derramou a sua graça sobre nós. Amém? Eu quero que você então veja o que Paulo fala. Ele fala assim no capítulo 2, versículo 1. Fortifica-te na graça. Lembra? A graça que ele fala no versículo 6, ele fala de novo aqui. Fortifica-te, filho meu, no dom, na graça que está em Cristo. E o que da minha parte você recebeu, anda com pessoas que você possa formar elas e passar a elas coisas maiores, para que elas sejam mais fortes. Vou contar uma coisa para vocês que até agora eu não falei com ela, mas eu vou falar com ela. Aliás, eu vou falar com ela agora, porque assim ela já escuta agora. A minha filha fica torcendo para todas as seleções mais fracas que existem. A Raquel, a Alemanha e não sei quem, ela torceu para a Alemanha cair. Não sei o que, a Holanda caiu e ficou. Senegal vai entrando, não sei quais são os países aí da África, vai ficando, e ela fica torcendo para os mais fracos. Fala, filha, você não tem que torcer para o mais fraco. Cadê a Raquel? Fala, filha, você não pode torcer para os mais fracos, tem que torcer para os mais fortes. Ela fala, não, mas aí o Brasil não ganha. Eu falo assim, não, mas já pensou o Brasil ganhar em cima de um que é forte? Você quer ganhar em cima de um forte ou em cima do Congo? Eu sei que você vai falar que você quer o Congo. Você quer a França ou quer o Congo? Todo mundo quer o Congo, né? Mas eu não penso assim. Eu falo para ela, filha, você tem que torcer para o mais forte. Porque, olha, eu não sou evolucionista. Mas é uma verdade que quando você tem uma espécie fraca, quanto mais fraca essa espécie, mais fraca a outra espécie vai ser. Por isso que Deus fez com que os animais mais fortes prevalecessem sobre os mais fracos, porque senão a raça desapareceria. E eu falo para Raquel, você não pode torcer para o mais fraco, você tem que torcer para o mais forte. Ela, não, pai. E ela fica torcendo para todo mundo que é fraco. Entenda uma coisa. Se você não for forte, o capítulo 2, você vai formar uma geração, filhos fracos. Uma geração fraca. Pessoas com medo. E sempre querendo que as coisas fiquem pior para elas poderem ter proveito no que está pior. Você já viu isso? Você já viu isso? Que a nossa nação é assim? Que ela espera que algumas coisas fiquem ruins para que ela tire proveito daquilo que está ruim? Em vez de pensar, eu preciso do melhor para que eu seja mais abençoado. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, não sei se eu vou sair fora do caminho aqui, o Espírito Santo está me dando algumas direções, mas eu lembro que eu trabalhei numa empresa de brasileiras, que foram extremamente bem-sucedidos, veio do Nordeste vendendo água no lombo de burro, e se tornou dono de empresa mega blaster gigante aí, Companhia Nacional de Estamparia, 7, 8 fábricas, Companhia de Cimento Barroso, Cimento Paraíso, mais de 12 mil funcionários. Fui numa empresa assim, onde era de brasileiros, e que tudo queria tirar de mim. Tudo. Eram ricos, queriam tirar tudo de mim. E fui trabalhar depois numa empresa alemã, onde me abençoava, me dava 14º salário, 15º salário, e quando eu saí da empresa, me deixou morar numa casa de altíssimo padrão, lá em Rio Claro, ainda me pagou tantos meses, 3, 4 meses de aluguel. Uma coisa é aquele que olha e fala assim, eu vou tirar, porque eu preciso que você seja fraco para poder tirar de você, porque se você é fraco, eu tiro de você. Mas se você é forte, eu não vou tirar de você. Vocês estão entendendo? Paulo fala assim no versículo
2, olha o versículo 2. E o que de minha parte ouvisse, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens o quê? Fracos, infiéis, que não sejam bons, que não sejam instruídos. O que ele manda fazer? Procurar um melhor. Então nós temos que ser os melhores. Nós temos que ser abençoados para podermos abençoar. Meu irmão, derruba essa fortaleza que você olha para você, que você fica com dó de você, que você fica achando que você precisa dos outros. Tem gente que não vive sem colocar uma empresa no pau. Tem gente que não vive sem protestar alguém, sem mexer com alguém. Tem gente que não vive sem atestado médico. Aí fica criando atestado médico quando não está doente. Os demônios pegam isso. Amanhã está filho doente, a família doente, morrendo cedo. E você não sabe por que isso acontece comigo? Porque toda hora você está pegando atestado. Ou você acha que demônio não cobra isso? Isso aí é só CLT. Me perdoe, mas eu preciso abrir algumas coisas para a igreja. Nós temos que derrubar algumas barreiras e entender que nós não precisamos dessas coisas para sermos abençoados. Nós precisamos de Deus. Nós temos Deus. Ele é aquele que nos deu da sua graça. É óbvio que se eu estiver sofrendo injustiça, eu tenho direito diante das injustiças. Nós temos leis diante das injustiças. Mas eu estou falando da mente, aquela mente, escute o termo, hein, toma cuidado, daquela mente desgraçada. O que é uma mente desgraçada? É fora da graça, não estou ofendendo, ô desgraçado, não estou falando de uma mente que fora da graça. A graça é aquela capacitação que Deus me deu, que me salvou e que me fez ser uma nova criatura, e que me faz olhar para o céu e saber que tudo vem dele e é para ele. Isso é graça. O que é uma mente desgraçada é quando eu olho e falo assim, eu preciso me defender. Por quê? Porque eu tenho traumas, minha família passou necessidade, a minha família passou dificuldade, a gente sempre perdeu tudo, nós nunca tivemos nada. E essa pessoa que pensa assim, ela continua lutando e fazendo tudo e continua sem nada. Porque não é assim que se prospera. Não é assim que é abençoado. Nós somos abençoados através da unção que está sobre nós, que nos fortalece para fazermos a nossa geração forte. E essa força não é humana, essa força vem da graça, da unção de Deus. Por isso que Paulo fala assim, ele não nos deu espírito de covardia, ele nos deu espírito de poder, de amor, de moderação. Ele nos deu espírito de poder, espírito de olhar e falar assim, eu vou pedir ao Senhor e o Senhor vai me ajudar nessa causa. Eu vou pedir ao Senhor e o Senhor vai me abençoar nessa condição. Eu estou falando de uma mente machucada, ferida, com traumas. Eu não estou falando de justiça. Porque eu já vi também coisas que não é de Deus. Né? Eu me divorciei, meu marido foi embora, e eu falei para ele, eu não quero nada. Espera aí, como assim você não quer nada? Eu vou embora, e eu falei para ela, pode pegar tudo, pode levar tudo, leva a casa, leva tudo. Como assim você falou, leva tudo? Tem justiça. Existe a justiça. Nós temos que olhar essa questão da justiça, porque a justiça é justiça. Paulo falou que a justiça ela é boa, porque ela nos protege. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de uma mente que se protege através do que está errado. Achando que está certo ainda. E por causa dessas feridas, quer ver uma coisa? Vamos caminhar em alguns textos. Aliás, vocês não vão conseguir abrir. Mas eu quero falar de algumas situações e eu quero fazer perguntas para vocês. Já ouviram falar de Ruth? Já ouviram falar de Ruth? É um livro que está na Bíblia. Quem foi Ruth? Uma mulher casada, não teve filhos, casada com um homem que tinha um irmão. O marido da sogra morreu, o sogro morreu. Depois morreu o irmão e depois morreu o marido dela. E ela ficou sozinha. Sozinha, numa terra, sozinha. Só ela e a sogra. Naquela época tinha uma lei na Bíblia chamada lei de Levirato, que era a lei onde que uma mulher, se ela perdesse o marido, ela poderia pegar o seu cunhado
e gerar filhos por meio do cunhado. Deus estabeleceu assim, não fiquei, isso era no Velho Testamento. Agora ela não tinha mais cunhado, e ela ficou sozinha. Tinha traumas, sozinha, abandonada, sem marido. Ela podia olhar e fazer como Ofra, que era a cunhada dela, falar, vou voltar, vou para o mundo e vou sumir. Mas ela não fez isso. Ela falou assim, eu vou ficar com Noemi, porque Noemi tem um Deus. E Noemi também não estava bem espiritualmente. Mas ela decidiu ficar com Noemi. Sabe o que Deus fez? Deus fez com que essa mulher chamada Ruth fosse resgatada por Boaz e se tornasse a avó de Davi, que foi descendente de Jesus. Irmãos, não há histórias ruins que Deus não possa mudar. Já ouviram falar de José? Ouviram falar de José? Rejeitado pelos irmãos. Você já se sentiu rejeitado? Abandonado, vendido, ferido? Em vários momentos, você vai ler o livro de Salmos, você vai ver que tem uma hora que José leva uma surra. Cheio de traumas. Podia ter criado uma barreira enorme. Mas confiou em Deus, e Deus o colocou como o segundo homem dentro do Egito, e foi responsável pela salvação de toda aquela geração. Não há nada que Deus não possa mudar. Ouviram falar de Daniel? Ouviram falar de Daniel? É muito lindo ler o livro de Daniel. Um menino de 14, 15 anos, que foi levado para dentro de um palácio, provavelmente os seus pais foram mortos na sua frente, exilado, ele e seus amigos, levados como reféns para dentro de Babilônia. Traumas, ferimentos, decepções, tristezas, uma história ruim? Com certeza. E Deus o levantou para ser um dos cabeças diante de um rei, do rei mais perverso que o império babilônico já teve, que foi Nabucodonosor. Não há história que Deus não possa mudar. Moisés, rejeitado pelo seu povo, e mesmo assim Deus o colocou como um líder para mudar uma história. Tudo pessoas que passaram coisas muito difíceis, mas não usaram aquilo que foi difícil para impedir o mover de Deus. Pelo contrário, deixaram Deus agir. Deixaram Deus agir, mesmo tendo suas dificuldades, seus machucados. Não foram covardes, não ficaram se escondendo atrás de mentiras, de desculpas. Tadinho de mim, olha só o que fizeram comigo. Eu não merecia isso. Por que fizeram isso comigo? Meu irmão, se a coisa está ruim, nós precisamos perguntar para Deus como fazer disso, como mudar isso. E não ficarmos lamentando e chorando, porque o Espírito que está sobre você não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de moderação. Sobre você existe uma unção. Agora, se você ficar se colocando como um coitadinho, só vai subir muros, só vai levantar a parede. E daqui a pouco você já não enxerga mais nada. Você nem se enxerga mais, você nem consegue ver quem você é. Você já nem sabe mais quem você é, de tão alto que é esse muro. São as resistências. Eu fiz aqui uma relação de pessoas. Ana, que se sentia abandonada, que não tinha filhos, era estéril, humilhada. Uma mulher sem filhos naquela época, ela era humilhada. Levantou seus muros da humilhação, da vergonha, da tristeza, se colocou como uma coitadinha. Não, foi clamar ao Senhor, e sabe o que aconteceu? Deus deu a ela um dos maiores juízes da terra, que foi o profeta Samuel, o último juiz sobre a terra, o homem com quem Deus voltar a falar, uma vez que já não estava falando com mais ninguém depois de Eli. Não há situação na nossa vida que Deus não possa mudar. O que nós precisamos é nos sujeitar a Ele. O que nós precisamos é nos colocar diante dele. Elias, que
viu cair fogo do céu, vai para uma caverna, todo deprimido, todo angustiado, achando que Deus não tinha nada para ele, e Deus fala para ele: ô Elias, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, não é só você não, se levanta, Elias. E Deus leva Elias para coisas maiores. Quando você olha em Hebreus capítulo 11, versículo 7 fala de Noé, um homem triste na sua geração, mas que Deus resolve salvar ele e a sua casa, e mudar todo o mundo por meio da vida de Noé. Abraão, versículo 8, que um homem sem filhos, com 99 anos de idade, não levantou suas barreiras, teve suas lutas, teve seus medos, teve suas dificuldades, mas esperou em Deus e se tornou o pai de uma grande nação, que é a nação de Israel hoje. Raabe, a prostituta, Gideão, Sansão, Davi, os profetas, o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, que mandou matar Estevão, participou da morte de Estevão e consentiu com a morte de Estevão, podia agora sentar num canto e falar assim: depois de tudo que eu fiz de errado, eu não mereço mais. Depois de tudo que eu já fiz de errado, eu nunca vou ser usado por Deus. Se levantou, reconheceu o seu pecado, Deus o curou e usou esse homem de forma poderosa. Simão, o pescador, apóstolo Pedro, Tiago, João, que era um extremista. Eu quero te falar uma coisa nessa noite, meu irmão. Deus não quer que você se sinta pequeno. Ele quer gerar em você, através do Espírito Santo, o sentimento de que você é um vencedor e não um pequeno. Deus não quer que você fique olhando para as coisas e fale: eu sou um pequeno, eu não sirvo, eu já fiz coisas erradas, já aconteceram muitas coisas difíceis na minha vida, não é para mim, eu sou sabe, você fica se sentindo pequenininho. O Senhor quer que você entenda que o Espírito dele está sobre você e que você não precisa de barreiras para se defender, você precisa do Espírito dele para se mover. Fale comigo: eu preciso do Espírito de Deus para me mover. Deixa eu falar 3 coisas muito rápidas, porque nós vamos passar pelo corredor de fogo. Deixa eu falar 3 coisas rápidas, de tudo que eu ministrei ao seu coração. Deixa eu te falar 3 coisas importantes, onde Deus se apresenta nas dificuldades nas nossas vidas para nos abençoar. Essas dificuldades, não é para criarmos resistências, mas é para deixarmos Deus agir em nós. Como Ruth, como Daniel, como José, como Abraão, como Noé, todos esses homens tiveram muitas lutas, como Ana, tiveram muitas dificuldades. Eles não tinham o que nós temos hoje nas mãos, a Bíblia, para ler e falar assim: bom, se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Nós temos escrito. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, você não se envergonha do testemunho, não se envergonha das coisas de Deus, você dê esse testemunho a outras pessoas. Então a gente lê aqui, a gente fala: é possível, porque aconteceu com outro, pode acontecer comigo. Mas existem 3 coisas lindas que acontecem no meio dessas dificuldades. A primeira coisa é a capacidade que Deus coloca sobre nós para nós resolvermos coisas no futuro. Quando nós temos dificuldades, Deus nos dá uma capacidade para sermos melhores, para resolvermos coisas maiores no futuro. Deixa eu te explicar. Você já alguma vez sentou perto de alguém e você começou a contar um problema para a pessoa, e a pessoa falou assim: isso não é nada, vamos lá, vamos para frente? Já teve algum caso assim com você? Gente, me responde, sim ou não? Ou você já falou isso para alguém? Você já ouviu alguém contando uma história para você, você olha e fala assim: pelo amor de Deus, isso aí não é nada, vamos para frente. Já teve essa experiência assim? De falar isso para alguém ou de receber uma palavra dessa de alguém? Deixa eu te falar, se alguém falou isso, é porque essa pessoa já teve uma experiência lá atrás maior, e agora ela já sabe como lidar com isso. Quando eu passo pelas lutas, não é para levantar resistências, isso vai me treinando para ser mais rápido lá na frente, quando vierem outros problemas, porque eu já sei como resolver, eu já sei como fazer. Pessoas que tiveram problemas no casamento, sabem como resolver problemas no casamento. Pessoas que já tiveram problemas financeiros, sabem como resolver problemas financeiros.
E elas olham para algumas coisas que você vai falar, que para você é tão grande, é um muro tão grande, mas ela olha e fala assim, não, eu já tive essa experiência, eu não preciso disso. Não precisa desse muro. Pode confiar em Deus, que Deus vai fazer algo na sua vida. E você fala, como? Aí você vê um muro. Mas a pessoa não tem muro, ela fala, é Deus vai fazer algo na sua vida. Então essas dificuldades, essas lutas, elas geram em nós uma capacidade de nós resolvermos as coisas mais rápido. De forma mais rápida, mais precisa, com mais excelência. É assim que Deus faz. Por isso que não somos todos nós que passamos pelas mesmas coisas. Cada um passa uma coisa diferente. Hoje eu estava no velório. Eu vi 2 moças diante do pai, fora os outros irmãos. Eu já estive um dia no velório. Eu já estive diante do meu pai no velório. Essa é a segunda coisa que acontece quando nós passamos por luta. Nós começamos a ter uma empatia com as pessoas e entendemos o que está acontecendo com elas. As lutas nos fazem entender o que as pessoas estão vivendo e nos ajuda a abençoar a vida das pessoas que estão sofrendo. A sua luta que você já teve não é para te fazer de você um pequenininho, um coitadinho, é para fazer de você um homem, uma mulher vencedora, para dar um testemunho de como é que foi que Deus te ajudou naquele momento difícil e você ainda vai levar outras pessoas a serem vencedoras também. Porque as lutas nos dão essas experiências para nós sermos mais rápidos, mas também nos dá essa condição de nós olharmos e falar assim, peraí, eu já vivi isso. Eu sei o que é perder um pai. Eu sei o que é perder uma empresa, eu sei o que é perder um filho, eu sei o que é uma doença, eu sei o que é. Cada um de nós vai ter uma experiência. Não é para você se sentir um coitadinho, mas é para que você possa se levantar e dar um testemunho poderoso sobre como Cristo agiu na sua vida e como você venceu o que você venceu para a glória dele, fortalecendo a vida de outras pessoas. Fala para quem está do teu lado, não tem coitadinho entre nós não, hein? Amém? Amém? Mas tem uma outra coisa também, a terceira coisa, é que isso nos dá propósito. Sabe, conforme a vida vai passando, e a gente vai passando por algumas situações, a gente começa a ter valores maiores das coisas. Você já viu, vamos lá, vamos fazer alguns testes aqui. Já viu gente falando assim, um dia você vai saber o quanto custa uma conta de luz na sua vida? Já ouviu alguém falando isso? Já? Se você fala isso para o teu filho, é porque o teu pai falou isso para você. Né? Se você fala isso para o teu filho, é porque o teu pai já falou isso para você. Então você já aprendeu. Porque sabe por quê? Porque tem muita gente grande que não sabe quanto custa uma conta de luz. Ele não se importa como que o filho gaste a luz. Mas quem já teve um pai que um dia cobrou, mesmo hoje tendo condições, ele vai cobrar, porque ele sabe que não é assim que se faz com o dinheiro. As lutas acabam nos dando significado para a vida, direções. Aprende-se a valorizar mais o casamento, aprende-se a valorizar mais a família, aprende-se a valorizar mais a empresa, aprende-se a valorizar mais os filhos, o marido. Apóstolo, mas meu casamento, meu marido, fica sem ele, você vai ver, vai ficar pior. Você acha que vai mudar, se trocar? Não é assim que Deus fala. Não é assim que Deus fala. Não é assim que Deus fala da nossa vida. Ele fala assim, tira essas barreiras, porque eu vou trazer a bênção sobre você, e você vai ter empatia com os que sofrem, porque você vai entender o que está acontecendo com elas, você vai ter testemunho para dar para elas, e você vai ter propósito na sua vida. Feche a sua Bíblia, por favor. Nós temos que colocar por terra esses sentimentos, né, que muitas vezes vêm na nossa alma, que nos faz achar que
que nós somos os coitadinhos, né? Essa autocomiseração, esse sentimento, como o Espírito Santo falou comigo logo no início, né? De pena de si mesmo, de olhar, de achar que todo mundo vale mais do que você. Aí você está sempre tentando provar alguma coisa. Gente, é horrível ver pessoas tentando provar alguma coisa. Porque quando você vê uma pessoa sempre tentando provar algo, você vê o quanto ela se sente pequena, quanto ela é doente. Porque toda hora tentando provar alguma coisa. São barreiras que foram sendo colocadas na alma. Nós não precisamos disso. Então é hora de derrubar isso. E viver como nós somos realmente, filhos de Deus, com honra, com dignidade, sabendo que é o Pai que tem as coisas para nós. Como eu disse, injustiça é injustiça, tem que se tratar das questões de injustiça. Mas nós temos um Deus que é justo. Lá em Tiago diz assim: a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Não adianta a gente tentar resolver as coisas por meio das nossas experiências. Eu também não quero mais porque... eu vou fazer isso porque... Não, vamos ver o que Deus tem para nós. Nós temos que confiar no que Deus fala. Nós temos que ter certeza de que aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Por isso que diz a palavra que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para quê? Se arrependa. Deus não mente. Não vai nos enganar. Agora eu preciso entender que Deus também não vai quebrar meu galho. Ele não vai olhar para mim e vai ficar com dó de mim. Deus me ama. Ele me ama. E Ele quer o melhor para mim. E se Ele precisar muitas vezes só ver, né, como pai, você olha para o filho, agora eu olho para o neto, né? Eu falo, vai fazer bobagem. Para, Miguel, tua mãe vai te corrigir. Aí eu só escuto, vamos para o banheiro. Eu falo, pronto, Miguel, agora você vai ser corrigido. Eu como vô, como pai espiritual, eu falo, eu podia chegar e falar assim, não, peraí, vamos para cá, Miguel, porque senão sua mãe vai te pegar. Mas tem hora que o pai fica olhando e fala assim, não, está no processo, deixa passar pelo processo, porque é importante. Ainda que a gente não queira. O pai muitas vezes olha e fala, deixa passar pelo processo. Sabe, Deus te ama e Ele deixa você passar pelo processo. Não é para te arrebentar. Não é para você criar muros, ficar com medo ou andar de forma covarde. Ele deixa você passar pelo processo, porque Ele quer que você se sinta um vencedor quando você terminar esse processo. É um tempo que você precisa receber. É um tempo que você precisa falar, chega. É um tempo talvez de pedir perdão. Pedir perdão. Perdão por manipular os outros por causa dessa autocomiseração. Tem pessoas que manipulam os outros por causa dessa questão de coitadinho de mim. Sempre está lá, tal, fica manipulando a família inteira. Por causa de, todo mundo fica com dó. E aí ninguém vive por causa dessa dó. Talvez você tenha que falar para Deus, Senhor, me perdoe porque eu manipulei minha família, impedi minha família de avançar por causa dos meus traumas. Impedi minha família de ir para frente por causa dos meus bloqueios, das minhas experiências, das minhas mentiras, porque muitas vezes nós acreditamos em mentiras. Coisas que nunca aconteceram, nunca Deus falou, mas ficou aquela impressão na gente. Eu queria que nessa noite, por favor, você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça antes de qualquer coisa. Porque não adianta nada nós passarmos pelo corredor, não seremos nós, na nossa oração, que vai mudar agora essa situação na sua vida. A nossa oração nesse corredor é para que demônios parem de te afligir.
Agora, o que está no seu coração é você que tem que resolver. No curso de libertação você vai aprender isso. Tem coisa que é demônio, tem coisa que é carne, tem coisa que é a nossa maldade. E Deus não vai fazer nada se você não permitir que Ele faça. Se você não se entregar. Demônios é fácil, você vai passar aqui pelo corredor, nós vamos ordenar e vamos mandar, e eles vão obedecer, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Demônios não vão nos obedecer porque somos nós que estamos aqui na frente. Os demônios vão nos obedecer porque é o nome de Jesus que está sendo invocado e é o nome que está acima de todo nome. Mas o que está no seu coração é você que precisa decidir. É você que precisa chegar e falar: eu não quero viver debaixo disso. Eu não quero viver debaixo disso. Talvez você tenha prejudicado outras pessoas na sua vida por causa das suas impressões erradas. Fale para Deus agora nesta noite: Senhor, eu te peço perdão pelas vezes que eu manipulei pessoas, que eu me coloquei como um coitadinho, que eu contei mentiras de mim mesmo, para que as pessoas tivessem dó, ou para que você alcançasse aquilo que você precisava. Quando você abriu a sua dignidade, sua honra, para pessoas, para que elas te dessem dinheiro, te ajudassem. Eu lembro que quando eu não tinha Jesus no meu coração, eu fiz isso diversas vezes. Onde eu expus minha vida para pessoas totalmente erradas. Mas porque eu queria meus benefícios. Quando a gente não tem Jesus, a gente faz muito disso. O problema é que muitos crentes, tendo Jesus, fazem isso também. Então peça para Deus perdão nessa noite. Fale para Deus: Senhor, me perdoe. Eu quero que isso saia da minha vida. Onde você se sente injustiçado, onde você se sente enganado, como se você fosse a única pessoa no mundo que não pudesse ser enganado ou injustiçado, e isso te faz sofrer. Fale para Deus: Senhor, eu não quero viver mais assim. Eu quero viver da tua graça. Eu quero viver do teu poder, da autoridade que o Senhor tem sobre a minha vida. Amado Deus, eu quero pedir nesta noite que o teu Espírito Santo nos lave. O Senhor morreu na cruz por nós, Senhor Jesus, e lá na cruz o Senhor levou todos os nossos pecados, os que nós já cometemos e os que vamos cometer. Todos o Senhor já levou sobre o madeiro. O que o Senhor espera de nós é que nós possamos confessar esses pecados e nos arrependermos. E nessa noite nós confessamos esses pecados de autocomiseração, o pecado, Senhor, que nos faz sentir pequenos, que nos faz nos sentir coitadinhos, onde nós acabamos tendo pena de nós mesmos, e sendo o Senhor o nosso Pai, o Senhor não tem pena de nós, o Senhor nos ama. Senhor, resgata nesta noite, restaura nesta noite, fortalece nesta noite a dignidade dos teus filhos e das suas filhas. Derruba essas barreiras, Senhor, de traumas, de feridas, que impede, Senhor, os teus filhos de verem a tua obra, assim como todos aqueles do Velho Testamento e do Novo Testamento experimentaram e que são testemunhas para nós. Perdão, Senhor, quando nós, por causa do erro dos outros, nos sentimos envergonhados, fracos e paramos, como Timóteo queria parar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando justificamos a falência espiritual da nossa alma através do erro dos outros.
perdão, Senhor. Queremos que o Senhor ressuscite a nossa dignidade, a nossa alegria, para nós podermos te servir com amor, sem olharmos para os outros, porque quem somos nós para tirarmos a trave dos olhos do nosso irmão? Quem somos nós para julgarmos? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos também para que nós possamos tirar do nosso coração toda dor que nos impede de avançar, toda dor que nos faz ser pequenos. Nós não somos, nós somos teus filhos, chamados pelo Senhor, nominalmente. Assim como o Senhor chama cada estrela, o Senhor nos chamou pelo nome e colocou o nosso nome no livro da vida. E nós, como teus filhos, queremos engrandecer o teu nome por isso. Levanta-nos nesta noite, Senhor, e quebra todas essas resistências de demônios em nome de Jesus. Tudo que Satanás trouxe, que o Senhor destrua nessa noite. E que nós sejamos livres de todo sentimento de pequeneza, de pena. Pelo contrário, Senhor, que o Senhor nos encha nessa noite com o teu Espírito e nós possamos nos sentir, como diz a tua palavra, mais do que vencedores. Abençoa-nos, Senhor, em tudo que vamos fazer, em nome de Jesus. Nós vamos continuar em espírito de oração. Vai ficar aqui em cima da oração, você vai cantar louvores junto com a adoração. Queria chamar os nossos líderes para formar o corredor. E você vai passar aqui nesse meio. Na hora de você passar, não precisa passar correndo, tá bom? Mas passe em oração, pedindo para Deus, Senhor, todo demônio que se aproveitou de todo sentimento de piedade da minha alma, todo espírito imundo que se aproveitou da minha vida, me fazendo me sentir pequeno, que caia por terra em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar, e aí, como temos feito todas as noites, começa aqui por baixo, passamos, e aí depois vai passando bloco por bloco até nós terminarmos, amém? Eu vou dar início com a oração, e aí pode começar a passar. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor abençoe agora esse momento, e esse momento que o Senhor destrua por meio do teu poder toda a ação de Satanás, toda a obra do inferno que se levantou contra nós, toda a resistência de tudo aquilo que nós já profetizamos aqui nessas 7 semanas, que caia por terra, principalmente de hoje, Senhor. Todo sentimento maldito que Satanás colocou na alma, de abatimento, de tristeza, aquele sentimento de pequenez, que caia por terra, porque nós sabemos quem nós somos. Traz a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Podem vir, vamos passar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Seu poder abala as trevas. Poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram. Santo é o teu nome, santo é teu nome, Jesus.
no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder, abala as trevas, poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Seu poder abala as trevas, poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. 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 Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Vamos ficar em pé, vamos adorar para nós encerrarmos esse culto e essa campanha.
cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Seu poder abala as trevas. Poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Coloca a mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor morreu por mim na cruz. O Senhor perdoou todos os meus pecados. E nesta noite, eu quero te adorar, porque esse pecado de me sentir muitas vezes pequeno, sozinho, como se fosse um coitadinho, não está mais sobre mim. Eu tenho certeza que o Senhor já me perdoou, e eu te agradeço. Te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela forma como o Senhor me vê. O Senhor é o meu Pai, e eu peço a tua bênção sobre a minha vida. E na autoridade de Jesus, agora abre os seus olhos, na autoridade de Jesus, todo espírito imundo que afligiu a minha vida, a minha casa, os meus negócios, minhas finanças, minha saúde, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não sou um coitadinho, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Senhor, e no nome de Jesus, vocês caiam por terra, em nome de Jesus, caiam por terra, em nome de Jesus. Não aflijam mais a minha casa, a minha família, a minha vida, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus. Senhor Deus, volte a fechar seus olhos. Senhor Deus, a minha vida é tua, enche-me com o teu Espírito, dirige a minha vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelo teu Espírito, por esse tempo de campanha, obrigado pelo jejum, Senhor, que o ministério profético fez, a separação, todos aqueles que estavam orando, ó Deus, nesse tempo de campanha, a intercessão, Senhor, nós entregamos ao Senhor esse tempo, e tenho certeza, Senhor, como teu servo, que coisas novas vão acontecer, sobre a vida da tua igreja, sobre cada família aqui. Desperta-nos, ó Deus, para as coisas maiores. Nós te adoramos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, te abençoe, te guarde, te dirija, e a Jesus, que está sentado no trono, seja a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Glória a Deus. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão e fale para ele: você tem o Espírito do Senhor sobre você. Amém? Vai na paz. Meu irmão, se você precisar de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Se você vai querer sua camiseta da marcha, não esqueça de pedir sua camiseta lá no fundo para a Gisele, para a ministra Gisele, ela está lá no balcão. É só você falar o teu número e ela já vai reservar a tua camiseta. Deus te abençoe, vai na paz. Domingo, 9h30, família reunida, 9h30.
O único culto, 9h30. Avise os outros, senão vai ter gente que vai chegar aqui às 18 horas. Eu vou deixar o microfone ligado aqui para alguém, se alguém quiser pregar, pode ficar à vontade. Só nos das 18. Vai na paz.